Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SRX Plus 2024 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O modelo chegou com um visual mais robusto, mais agressivo, com bitolas maiores, com sistema de suspensão atualizados. Também ele conta com um sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, câmera 360 graus, faróis em LED no seu interior, ar-condicionado digital 2 zonas, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade com o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e também um sistema de som JBL com 9 alto-falantes com um som de muita qualidade e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes da picape média da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vem até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna com esse filete menor aqui à frente, canhão de foco projetor com acendimento automático de longo alcance e o detalhe com farol alto e farol baixo, indicador de seta aqui na lateral, a inscrição Hilux, todo o detalhe cromado e também preto brilhante no seu interior que realmente fica bem destacado na parte aqui dos faróis, essas saliências aqui que realmente ficam bem marcantes, mais abaixo na parte do para-choque, esse detalhe que fica com os vincos bem marcantes, como essa peça aqui em formato em L, com acabamento em preto brilhante e aqui o detalhe com farol de neblina em LED e também aqui os pontos referentes ao sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo esse detalhe mais avantajado aqui à frente com essa abertura de ar em preto fosco na horizontal da grade inferior. Já a sua grade superior tem toda essa moldura cromada que realmente fica bem destacada com os detalhes aqui em black piano, as aberturas de ar aqui também em preto fosco com um detalhe na horizontal, câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês no interior como funciona. Aqui o logo translúcido com detalhe cromado, onde ficam os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, veículos e também ciclistas, que tem aqui acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Aqui à frente vocês vão perceber também um vinco que sai lá de cima, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos com torque de 50.9 kgfm a 3.400 RPM. Ela é um duplo comando de válvulas com 4 cilindros em linha, injeção direta. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades, que teve atualizações referente à legislação de emissões. Agora ela conta com um sistema DPF, que é o filtro de partículas do diesel. Ela funciona de forma automática ou por um botão que você aciona ali para justamente filtrar a partícula do diesel aqui no modelo, que não necessita do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô, manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas, elas são diamantadas aqui somente na parte das bordas. Os vincos são bem aparentes com uma pintura em preto brilhante, porta antifurto que já acompanha o modelo de série e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux,
que mede 5,32 metros e por conta da atualização do sistema de suspensão, vão livre de solo passa a ser 32,3 centímetros. Ela ganhou 1 grau no ângulo de ataque, agora passa a ser 30 graus. Vocês vão perceber que ela também ganhou esses alargadores por conta do aumento da bitola dianteira, que foram 14 centímetros, aliás, e aqui ela tem essa abertura com detalhe em preto fosco. Suspensão que também foram atualizadas independentes do tipo Wishbone, para barro aqui somente no eixo dianteiro, o estribo na parte lateral, para justamente facilitar para que você suba no veículo com um detalhe em preto fosco. Aqui você vai perceber um vinco bem sutil da primeira porta até a segunda porta na coluna A. Esse detalhe em preto fosco, aqui abaixo também, câmera 360 graus, que depois eu mostro lá no interior como é que funciona, repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor, todo esse acabamento cromado aqui, também a inscrição Hilux, as maçanetas e também esse detalhe com esse friso da primeira porta até a segunda porta ali, tudo com detalhe cromado. Na coluna B, essa parte em preto fosco, antena ali na parte do teto, na parte envidraçada e na coluna C, todo o acabamento em preto fosco. Aqui ela recebeu um Santo Antônio, que segundo a Toyota, para reduzir ruídos de ventos, trazendo mais aerodinâmica aqui para o modelo. Também vocês vão notar o alargador aqui na parte traseira, que teve o aumento da bitola em torno de 15 centímetros e meio. O sistema de suspensão aqui continua sendo com feixe de mola, carro para lida, no bruto, porém ela teve atualizações aqui no sistema da parte dos amortecedores. Agora são com tubos duplos e teve aumento de diâmetro em torno de 3 milímetros. E vocês vão perceber que por conta do alargador, ela ficou do lado para cá. Anteriormente o tubo da parte do amortecedor ficava do lado de lá do chassi. Outra mudança interessante, agora ela conta com barra estabilizadora. Aqui, segundo a Toyota, vai reduzir a parte de rodagem, trazendo mais conforto ao dirigir, principalmente na estrada. E conta também agora com freio a disco traseiro, que anteriormente era a lona aqui no modelo. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel. E depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. No para-choque o detalhe cromado, esses degraus para facilitar para que você suba no veículo com detalhe em preto fosco, as lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui em LED, exceto indicação de seta que é halógena, e vocês vão perceber aqui essa parte que fica bem visível na parte noturna. Esse vinco na tampa traseira aqui que fica bem harmonioso aqui, também a inscrição Toyota, Hilux SRX Plus e a parte para fazer a abertura da porta aqui, todos com os detalhes cromados. A terceira lanterna de frenagem fica posicionada aqui na tampa traseira, ao invés de lá em cima do carro. Realmente, se você colocar uma carga maior, não vai tampar essa parte da iluminação. Realmente é uma parte de segurança bem interessante. Capota marítima que já acompanha esse modelo SRX. Aqui você consegue fazer a abertura da tampa traseira. Ela tem aqui todo o acabamento da caçamba com plástico rígido para trazer mais durabilidade. Capacidade de carga aqui é 1 tonelada ou 1.000 quilos. Aqui abaixo você tem a quinta roda com um perfil aqui do pneu que é igual e também a mesma roda em liga leve. Também na capacidade de carga do engate aqui são 3,5 toneladas. Ela conta com um assistente de reboque, ou seja, ela vai contrabalancear uma carga aqui que você está trazendo num trailer, algo no engate, para uma frenagem mais brusca, vento lateral, para trazer mais segurança e estabilidade ao modelo. Na parte de segurança também ela conta com iluminação em LED aqui da lanterna de neblina traseira. Ela conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, IBAS e assistente de rampa. E na parte de segurança também ela conta com 7 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 3,8 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, ela tem a alça para facilitar para que você suba aqui no veículo junto com o estribo, pois é um carro bem alto e realmente favorece. Aqui, ó, praticamente como vocês podem ver, ó, 3 dedos aqui de espaço referente a essa questão aqui no modelo. O teto é cinza, com as alças de iluminação halógena aqui no teto, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, e esse gancho que você consegue colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique pendurado aqui ou solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. Também você tem todo o revestimento aqui em couro ecológico, com a parte mais lisa, os pontilhados aqui mais ao centro. Saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, com esse detalhe aqui
prata. Vou descer para mostrar os detalhes ainda na parte traseira para vocês aqui. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita ir viajando no modelo, isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento aqui dos 3 ocupantes na parte do cinto de segurança. Também os ganchos aqui acima, aquecedor do vidro traseiro, e antes que vocês me perguntem, o subwoofer fica posicionado aqui abaixo do banco do lado esquerdo. Ela tem um sistema de som JBL com 9 alto-falantes de muita qualidade. Aqui vai a parte da porta, todo esse revestimento aqui em couro ecológico, bem macio ao toque, com a linha aparente. Aqui já é com plástico rígido, com imitação de costura aqui, com detalhe em preto fosco, essa parte prata, os puxadores aqui que são cromados, esse acabamento em preto brilhante, com acionador do vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só, niche na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Hilux. Do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta. E também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui no centro da maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry, que traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Aqui você tem ajuste elétrico somente para o lado do motorista. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui a altura do ângulo das pernas, ajustar a altura do banco, e aqui você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Aqui você tem a opção para a abertura do tanque de combustível 80 litros e a opção a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux SRX Plus 2024, que já está em funcionamento. Quero mostrar a parte inicial aqui, a multimídia, que é nova, com 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, com o sistema Harman Kardon. O sistema de som já tem assinatura JBL. Os 4 botões físicos aqui ao lado, tecla Home, aqui para você aumentar ou diminuir o volume. Ela é de tela intuitiva ao toque. Selecionou aqui na opção de mídia, você tem AM, FM, a parte aqui com Bluetooth, projeção de tela, estações, favoritos, para você estar utilizando aqui no modelo. Voltando aqui, você tem a parte com o telefone, que ela vai parear o seu dispositivo aqui para você estar utilizando via Bluetooth para fazer atendimento aqui na parte do volante, que é do tipo multifuncional. Opção aqui com o veículo, informações de rota, velocidade média, tempo decorrido, autonomia de combustível. Aqui você tem consumo combinado com histórico, média de consumo, e aqui é toda a parte de histórico de combustível nas suas viagens que você consegue acompanhar. Configurações gerais aqui você tem dispositivos, equalização de som, sistemas, e aqui a parte de veículo que você consegue fazer todas as configurações. Aqui vai essas duas opções, Android Auto, Apple CarPlay, basta selecionar aqui, ela já vai parear com o seu dispositivo sem fio, para você não precisar estar conectando o cabo. Realmente isso aqui ficou bem interessante na parte da multimídia, mas não tem GPS integrado, nem TV digital como anteriormente nos outros modelos. Por conta aqui dos dispositivos Android Auto e Apple CarPlay, você consegue fazer a utilidade do Waze ou do Google para fazer a utilização do GPS. Eu não estou conectado, se tivesse já teria os ícones aqui, ficaria bem mais fácil para estar utilizando aqui no modelo. No console central, todo acabamento aqui em black piano, botão start-stop para fazer ignição aqui no modelo. Mais abaixo no console central, essa parte em preto fosco, ar-condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Aqui você liga o ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo, aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e aqui a parte do para-brisas. Aqui você tem o modo automático ou desliga o ar-condicionado aqui. Você tem a tração aqui referente 4x4, né? Você pode selecionar 4x4, 4x4 reduzido ou 4x2. Então você tem as opções aqui para fazer a utilização. Uma tomada 12 volts aqui abaixo. Esse botão você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Aqui abaixo o bloqueio do diferencial traseiro, isso é legal para uso em off-road, caso você necessite, e assistente de descida em rampa, ou seja, num terreno com lama, muita pedra, pedregulho, enfim, você vai acionar aqui o botão
sem que você precise colocar o pé no freio, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para fazer a frenagem com mais segurança. E aqui você consegue também acionar aqui a parte de ventilação dos bancos dianteiros, do motorista e passageiro. São 3 opções aqui dessa ventilação. E também o detalhe aqui com a tomada USB do tipo A convencional para colocar um pendrive para você ouvir a música favorita, caso você deseje, ou conectar um outro celular para carregar. Também aqui porta-trecos, 2 porta-copos, modos de condução, modo econômico e modo Power. O modo Power vai fazer a troca automática aqui do sistema sequencial, que é do câmbio automático de 6 velocidades, para ficar com um giro maior no motor ali para saída de trânsito ou uso off-road. Aqui você tem aqui, ó, câmera de ré, que você tem a opção 360 graus do lado direito e a câmera traseira nessa parte. Você consegue colocar só na parte traseira, aumentar as linhas aqui de segurança, as linhas dinâmicas, que ela é tanto de distanciamento quanto de inclinação quando você esterça o volante. Então você tem aqui os ângulos tanto desse lado como na parte 360 graus. Isso facilita bastante para você estar utilizando com certeza. Aqui, ó, vou colocar no modo drive, ou pode ser no modo neutro ou no modo parking. Você tem aqui o botão VIN, a tecla VIN. Então você aperta aqui, ó, fica com a câmera frontal. Se eu apertar mais uma vez o lado direito e esquerdo, você pode fazer em uso aqui até na opção drive. E apertando mais uma vez, ela volta ali para a parte da multimídia. Então você tem essas opções para estar utilizando aqui no modelo. Falei para vocês que ela tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então quando você se aproxima próximo a um objeto, ela vai te dar a crítica aqui, mostrando que realmente você está encostando próximo ao objeto, tanto dianteiro como traseiro, e ela tem ali o ângulo da roda, facilita em off-road ou para você estacionar na parte da guia ali para não encostar, enfim. Isso são detalhes que fazem diferença. Modo drive aqui para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, isso justamente para facilitar numa retomada de curva, para colocar mais giro no motor, um freio motor numa descida de serra. Freio de estacionamento continua sendo manual. Essa parte aqui com porta-trecos, descansa-braço aqui revestido em couro ecológico, com a parte bem macia ao toque. Você consegue estar puxando aqui, tem todo esse espaço para você estar utilizando da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro é com couro ecológico, com essa parte mais lisa, as costuras aparentes, todo o revestimento aqui dessa parte com os pontilhados aqui, essa parte acima também, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, e aqui você tem quebra-sol somente com a opção do espelho, tanto do lado do motorista e passageiro. A iluminação já fica aqui no teto, a parte do retrovisor que é fotocromático, ou seja, ele vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante, porta-óculos aqui acima, e esse botão que você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Todo acabamento aqui cromado, prata, saída de ar-condicionado, relógio digital, aqui tudo com acabamento no plástico rígido em preto fosco. Então você consegue abrir esse porta-luvas que é maior, esse outro que é menor, porém ele é climatizado. Você puxou aquela parte ali, você consegue manter climatizado aqui uma fruta, uma bebida para o seu consumo. A parte do painel também aqui, ó, toda nessa parte em plástico rígido, com imitação de costura, e aqui você tem o sistema de som JBL com os alto-falantes, tweeters, a alça aqui para o passageiro. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês do lado da porta do motorista. Todos os comandos são iluminados, 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico, ó, basta apertar o botão, ele vai rebater aqui, e regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto o lado esquerdo ou direito, com as indicações aqui L e R. Todo o detalhe aqui, como vocês podem ver, ó, dos alto-falantes, a parte cromada, também aqui, ó, porta-copos para o lado do motorista e para o lado do passageiro também, e aqui abaixo você tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro que você consegue ativar ou desativar. É a tecla VIN que eu falei para vocês, que é referente ao sistema 360 graus, e a tecla DPF, que faz parte do filtro de partículas de diesel, que ela funciona de forma automática. Você vai perceber que quando você estiver com o motor em uso, ela vai aumentar o giro do motor ali. Esse processo demora de 7 a 8 minutos. Ou ela aparece uma mensagem no painel, aí sim você aperta o botão para que ela possa acionar o filtro das partículas do diesel. A sua direção continua sendo hidráulica, com ajustes de altura, ajustes de profundidade, todo esse revestimento aqui em couro no volante que é multifuncional, com acabamento bem macio ao toque, com as linhas aparentes, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth.
Aqui do outro lado você tem os comandos referente ao computador de bordo que você consegue estar utilizando aqui. E referente ao sistema Toyota Safety Sense, ela identifica pedestres, ciclistas e também veículos. E aqui você tem abaixo o controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Vamos supor que você sete 100 km por hora, distraído no trânsito, você não percebeu que o veículo à sua frente reduziu a velocidade, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse outro botão faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária, que se você não der seta para o lado esquerdo ou direito informando que está saindo da faixa de rodagem, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa. Ela tem também centralização em faixa, ou seja, ela vai corrigir a posição para que você não saia da faixa de rodagem, mas se você permanecer ali sem as mãos ao volante, ela vai te dar uma crítica para você colocar as mãos sobre o volante. Esse outro botão aqui faz parte do sistema pré-colisão. Ela vai identificar aqui numa situação de risco iminente, vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Na parte do painel aqui você tem a iluminação branca com os detalhes azuis, conta-giros, são todos analógicos. Aqui o detalhe com o medidor da temperatura do motor, medidor do tanque de combustível 80 litros e velocímetro. Aqui ao centro você vai ter uma tela de 4.2 em TFT com indicação de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B. Então você tem aqui média de consumo, consumo instantâneo, quanto que você consegue rodar com o combustível que tem no tanque. Seta para baixo aqui, ó, a parte com autonomia de combustível, mais uma vez aqui modo de economia, mais uma vez comparativo de consumo, aqui é a parte do estressamento da roda e aqui velocímetro digital. Seta para o lado direito uma bússola de navegação para facilitar, mais uma vez a pasta aqui com música que você está ouvindo na rádio ou no aplicativo, mais uma vez os sistemas de segurança que você consegue ativar ou desativar. Mais uma vez a seta para o lado direito, você tem aqui todas as mensagens que são importantes aqui no veículo, vai aparecer nessa parte da tela, e aqui você tem as configurações gerais, que você segura o botão ao centro, aí você tem aqui todas as partes de configurações que você consegue fazer os ajustes aqui no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da Hilux SRX Plus 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencione algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Donizete Teixeira, da cidade de Uberlândia, lá em Minas Gerais. O segundo salve vai para Francisco Adriano, da cidade de Itarema, lá no Ceará. O terceiro e último salve do canal vai para Tatiana Passarinho, da cidade de São Raimundo das Mangabeiras, lá no Maranhão. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!